Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante na minha e na sua vida. Estamos aqui para comentarmos um pouco da palavra de Deus. E eu quero, nesse momento, estudar um texto da Bíblia lindo, maravilhoso, expressivo e que, por certo, quando aplicado à sua vida, será uma grande bênção. Segundo Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte aquela que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse a ela um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu quero pensar sucintamente sobre a crise como a porta de um milagre. Alguém já afirmou que a crise é a grande oportunidade da vida, porque quando ela chega, ela traz consigo alternativas que nós nunca imaginávamos que pudesse fazer parte das nossas vidas. Flávio Joséfo, historiador judeu, ele disse que essa mulher era viúva do profeta Obadias. Então, ele conhecia essa crise. O que é uma crise? É uma alteração num momento importante. Crise é a transição entre o que está acontecendo e o que deveria ser. Crise é a ruptura do equilíbrio. Crise é um acidente inesperado. Crise é uma dificuldade na continuidade da vida. Então vejamos quais os pontos do texto que provam que Deus operou um milagre naquela crise. Primeiro, Deus permitiu a crise para iniciar o milagre. O verso 1 é muito claro. Ela diz: meu marido morreu. E ele era o servo do Senhor. E naquela época, quando as pessoas não tinham como quitar as suas dívidas, os filhos eram levados como escravos e a dívida estava quitada. Terminou aumentando a crise, porque ela já havia perdido o seu esposo e agora iria perder os seus filhos. Segundo, o milagre, ele começa em mim e em você. Olha o que diz o verso 2. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite.
A botija era um vasilhame que era usado naquela época para armazenar óleo de oliva, que era usado como combustível para cozinhar. Então, nós chegamos à conclusão que eu e você podemos iniciar um milagre. É fundamental que compreendamos que o que temos nas mãos de Deus gera abundância. O nosso Deus é o Jeová Jiré, é o Deus provedor. Deus cuida de cada um de nós na crise. Quando eu e você colocamos o que temos e o que somos nas mãos de Deus, nos tornamos milagres para o mundo. O que Deus requer de mim e de você é a fidelidade. Terceiro ponto, a obediência à palavra de Deus gera milagres. Veja no verso 3 a 5, então disse ele, vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte aquela que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Então a palavra do profeta não era para ser questionada, não era para ser duvidada, não era para ser discutida, não era para ser deduzida, não era para ser debatida, não era para ser contestada, não era para ser refutada, era para ser obedecida. Alguém já disse com muita propriedade que meia obediência é obediência nenhuma. E quando lemos lá em 1 Samuel 15, 22, a Bíblia diz, eis que o obedecer é melhor que o sacrificar e o atender melhor que a gordura de carneiros. É o que obedecemos que evidencia a minha e a sua fé. E é o que cremos que opera o milagre. Quarto ponto, o milagre de Deus, ele é inesgotável. Veja o que diz o verso 6 e 7. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus o que havia acontecido. Ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Queridos, é lindo, o azeite parou porque o milagre já foi suficiente. Veja que no texto que o azeite parou, ele não acabou. Então, queridos, Deus é suficiente, Deus é substancial, Deus é essencial, Deus é indispensável, Deus é um milagre da minha e da sua vida. E quando Deus opera um milagre na minha e na sua vida, Ele o aperfeiçoa no nosso viver. Ou seja, a obra que Deus começa em mim e começa em você, ela vai se aperfeiçoando, ela vai se completando, ela vai se aprimorando e ela passa a ser um milagre onde nós estamos. Esperemos do Senhor um milagre que tanto precisamos nesses dias de tristeza. Preparemos-nos para um novo tempo, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, para a glória do Senhor. Amém.